Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. É isso, então para o jogo contra o Fluminense, o Flamengo tenta recuperar o Léo Ortiz, que está no departamento médico, porque o João Vitor, que substituiu ele e o Danilo, não foi bem contra o Sport, estava ali uma rotação abaixo dos jogadores que vinham atuando, então o Flamengo tenta ter o zagueiro para esse clássico, já que o Danilo e o Alexandro estão lá na Europa, são jogadores veteranos, então o desgaste para voltar um dia antes do Fla-Flu vai ser difícil, né? E aí os gringos que estão nos Estados Unidos, o caso do Plata, o Carrascal e o trio do Uruguai, tem que ver a minutagem que eles vão ter nos jogos, né, nos amistosos lá nos Estados Unidos, para decidir quem vai estar fisicamente bem para encarar o Fluminense. Todos eles vão ter um voo fretado também para estar aqui no Rio de Janeiro nesse clássico na quarta-feira. Quem sabe com a presença da Dua Lipa, hein, Bruno Vicário? Porque o próximo show é aqui no Rio. Ah, então vai, hein? Ela não foi lá no Boca e River? Foi. É muito mais legal o Fla-Flu. De clássico, né? Então, muito mais legal. Eu acho. É, deixa ela no teu camarote, hein, o Jufo. Separa uma pulseirinha aí pra ela, que o camarote do Jufo é sempre bem frequentado lá. Não, ela tem entrada liberada. Resta saber se eu consigo acompanhar o pique dela, né? Porque ela sai todo dia. Acompanha sim, Jufo. Você é jovem. É, você é jovem. Então, a gente tá vendo a sequência. Agora o Flamengo tem um clássico contra o Flu. E o Palmeiras faz 2 jogos em casa, Vitória e Fluminense. Depois o Flamengo pega o Red Bull Bragantino, que está emendando essa sequência de vitórias. Mas aí atenção, porque os últimos 3 jogos do Palmeiras, por conta das mudanças ali na tabela, né, da alteração das datas, o Palmeiras faz os 3 jogos fora de casa. Os 3 últimos. E o Flamengo recebe o Atlético, ou melhor, joga fora contra o Galo, joga em casa contra o Ceará. E na última rodada, maião, hein? Joga contra o Mirassol. E só pra gente lembrar que são essas próximas 2 rodadas, depois já tem aí a decisão da Libertadores. Vamos lá, hein, Mari? Ó, 5 rodadas, o Flamengo com 3 pontos de vantagem reassumiu a liderança. Como é que você vê esse cenário, esses 3 pontos? Qual é o tamanho dessa vantagem? É definitiva essa diferença? Não é? Como é que você enxerga? Não fosse o Palmeiras o adversário, acho que talvez a gente poderia falar com um pouco mais de tranquilidade sobre ser uma pontuação ali, né? Uma mínima vantagem, só que um pouco mais confortável. O Palmeiras vai buscar até o fim. Eu acho a tabela do Palmeiras mais acessível do que a do Flamengo. Vamos ver de novo ali a tela. Você acha que é mais difícil? Mesmo saindo para fazer esses 3 jogos fora, mesmo com Grêmio, Atlético e Ceará. Atlético, onde está a dificuldade do Flamengo, desculpa? Para mim está com o Fluminense, para mim está com esse momento agora atual do Bragantino e o Mirassol fora. Porque se a gente pensa numa possibilidade desse título acontecer só na última rodada, a última rodada do Flamengo é muito pior do que a última rodada do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras saindo para enfrentar o Ceará. É o que a gente viu agora, né, nesse final de semana. O Palmeiras saiu para enfrentar o Santos e o Flamengo pegou o Sport. Olha o resultado. Essa próxima rodada, se a gente for parar para pensar. O Flamengo tem um clássico contra o Isso. Fluminense e o Palmeiras tem um jogo mais acessível, mesmo o Vitória, né? Vitória precisa pontuar, né? Num bom momento, precisando lá sair da zona de rebaixamento, mas é o óbvio. Casa. É o Palmeiras em casa contra o Vitória. Acho que exatamente o que a gente viveu na última rodada é o que vai acontecer novamente agora. Um clássico de um lado. Libertadores entra Depois do Bragantino e Fluminense. Depois de Bragantino e Fluminense. Isso. Você tem, por exemplo, aí, ó, 3 adversários que são os mesmos, tá? Os 2 vão enfrentar o Fluminense, o Galo e o Ceará. Isso já é curioso também. Isso. E tem assim, puxando o recorte um pouquinho antes, né? Eu lembro que há 2 semanas, mais ou menos, quando a gente mostrava essa sequência dos 2 times, a gente até falava, a sequência do Palmeiras é pior, porque ele vai ter os clássicos contra o Santos e vai ter o Mirassol. Mirassol fora. E foi onde o Palmeiras deixou os pontos, gente. Foi onde derrapou, exatamente. O Mirassol a gente já tem falado há bastante tempo, né? Tanto que é por isso que chega até a última rodada, em aberto, porque o Flamengo vai pegar o Mirassol lá, no Maião. E assim, o Palmeiras pode, por exemplo, pegar ali um Atlético e um Ceará, né? Já ali os 2 mesmo sendo fora, brigando por nada. Se a gente for parar para pensar. O Ceará, tudo bem, já está na metade de cima da tabela, pode ali sonhar, né, com alguma vaga de competição sul-americana, mas o Atlético, por exemplo, né, via brasileiro, já é muito difícil de conquistar a questão de Libertadores. Eu acho que nem sei se ainda tem chance, para falar a verdade. Ainda tem esse mas é bem, sétimo, né, posição, bem pequenininha. Isso.
bem restrita ali. Então, se o Atlético, por exemplo, já vence a Sul-Americana esse final de semana, que a gente vai acompanhar aqui, né, nos canais ESPN, pode chegar ali na penúltima rodada sem brigar por nada. Então, o Palmeiras pode ter ali uma situação um pouco mais tranquila. Então, novamente, o Mirassol, né? Pior do que o Palmeiras ter tido 2 clássicos, né, 2 vezes contra o Santos, foi um deles ser no meio da data FIFA. Foi ali que ele perdeu o jogo. Assim. E o jogo em Mirassol também. Aquele pesou muito pro Palmeiras, porque é difícil, exato. Mas era um jogo ainda com o Palmeiras completo. Ali não tinha o que fazer. Assim. Ali era o Mirassol. Ali era o Mirassol. Era o quarto Mas você jogar com um clássico, né, contra o Santos, precisando sair da zona de rebaixamento, sem vários dos seus jogadores, foi ruim. Ô, Rafa, como é que você viu essa sequência, então, que muda a liderança do campeonato? Esses tropeços do Palmeiras, eles são aceitáveis nessas condições ou não? E essa vantagem do Flamengo é definitiva ou não para você? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, a Mari, ao Jair, sou fã de esporte. Vamos lá, primeira pergunta. Sim, são justificáveis pelas circunstâncias e não. Eu acho que a vantagem do Flamengo não é definitiva. Eu acho que a gente tem que analisar algumas questões para poder fazer essa projeção dos últimos 5 jogos de cada um. Primeiro, na perspectiva do Flamengo, é necessário mais do que nunca que o Flamengo gabarite os jogos do Maracanã. Não dá para imaginar a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro sem fazer os 9 pontos em casa. Olha lá o que houve, Jailson? Que da palmeirense aí atrás. A palmeirense aí atrás. Passou a palmeirense? Passou, né? Tô vendo ali um casal. E tem um casal rubro-negro depois aqui, ó. Vai passar agora também. Aqui, ó, a convivência é totalmente harmônica entre os rubro-negros e os palmeirenses aqui nos arredores do Maracanã. Mas eu dizer o seguinte, que na perspectiva do Flamengo, precisa gabaritar os jogos do Maracanã. Ganhar as 3 partidas, esses 9 pontos são inegociáveis para ser campeão brasileiro. E na perspectiva do Palmeiras, tem que gabaritar os próximos 2 jogos. Contra o Vitória e o Fluminense jogando no seu estádio, para tentar reassumir a liderança, contando com o Flamengo tropeçando diante do Fluminense ou do Bragantino, ou até mesmo dos 2. Então, estas próximas 2 rodadas vão dar o tom para o Palmeiras. A Mari falou que os 3 últimos jogos como visitante não fazem tanta diferença assim. Eu acho que a essa altura do campeonato acabam fazendo, principalmente porque dos 3 jogos, 2 são contra times que ainda têm o que fazer no campeonato. E aí acredito que isso possa ter um impacto também no jogo do Palmeiras. Mas o fiel da balança, gente, vai ser o Atlético Mineiro campeão ou não da Sul-Americana. Quem pega o Galo logo depois do jogo da Sul-Americana é o Flamengo. O Palmeiras pega só na outra semana. Isso faz toda a diferença. Porque o Atlético campeão contra o Flamengo tende a jogar um pouco mais relaxado, embora exista uma rivalidade histórica, além da relação ótima que existe hoje entre Palmeiras e Atlético em torno no dia 25. Então, eu acho que o fiel da balança do título brasileiro vai ser o jogo entre Flamengo e Atlético no primeiro momento. Aliás, serão jogos do Atlético contra o Flamengo e contra o Palmeiras. É aquele assunto que a gente estava projetando, o jogo da né? ressaca. Se é jogo da ressaca ou se é jogo da depressão. Ou se é jogo da empolgação e o jogo do... Mas eu acho que tem um outro ponto aí que pode ser o fiel da balança, que é a decisão da Libertadores. Isso é mais forte ainda, não é, Mari? Eu acho que sim. Porque o perdedor da Libertadores, ele pode ser um duplo perdedor da temporada. Porque ele pode perder o título continental e o título do Campeonato Brasileiro. E aí isso mexe demais, né, com esses 2 times, né, que investem, enfim, que há várias temporadas brigam pelos títulos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Então, acho que sim. Acho que Libertadores vai ser fiel da balança. Quem que eles pegam depois? Deixa eu ver rapidinho ali a tabela de novo. Vão faltar 3 rodadas ainda. Não, mas o jogo seguinte... Atlético, o Flamengo pega o Atlético e o Palmeiras pega o Grêmio. Isso. Aí depois o Flamengo pega o Ceará, o Palmeiras pega o Atlético e o Mirassol. E o Flamengo fecha com o Mirassol e o Palmeiras com o Ceará. Voltou da Libertadores, o Flamengo joga onde? Fora contra o Galo. Fora contra o Galo? Isso. E o Palmeiras joga fora? Não. Joga contra o Ceará em casa. Não são 2 antes? Olha lá. O Flamengo volta na Libertadores, pega o Ceará em casa e pega o Mirassol fora. Então é o Palmeiras fora. O jogo do Galo o Palmeiras o jogo joga do Galo 2 é partidas antes. fora de casa. É porque é o seguinte, depois da Libertadores, o Palmeiras faz 3 jogos do Brasileiro. Porque esse jogo do Galo era antes, passou para depois. Justo. É isso?
Não, faz 2 também. Antecipou, gente. A mesma coisa. A quantidade de jogos é a mesma. O Palmeiras vai pegar... A dúvida do jogo do Palmeiras com o Atlético é se é no dia 3 ou no dia 4. Que trocou o jogo contra o Vitória pelo jogo contra o Atlético. Seria Palmeiras e Vitória, a penúltima rodada, Palmeiras em casa. Agora vai ser o Atlético Mineiro fora de casa. Enquanto que o Flamengo pega o Ceará em casa e pega o Mirassol na última rodada na visitante. É, porque a gente falou que o jogo da ressaca do Galo vai ser o Galo contra o é Flamengo. antes. Né? Então é antes da Libertadores. São três antes e 2 depois. O Flamengo precisa do Atlético campeão da Sul-Americana. Eu tinha falado que eram 2 rodadas e depois não. São 3 rodadas do Brasileiro antes da Libertadores. 2 depois. É porque já tem agora meio de semana, e depois final de semana, e depois... Perfeito. Então, voltando da Libertadores, o Flamengo recebe o Ceará e o Palmeiras joga fora contra o Galo. Eu lembrei de vocês no domingo. No domingo? No domingo. Por quê? Logo que acordei. Que honra. Olha aí. Porque acordei, vi a rede social, o pau tava torando na timeline, porque entrou naquela conta das 2 derrotas seguidas. Ah, verdade. E ninguém tem paz depois de 2 derrotas. Nem o Abel Ferreira. Nem o Abel Ferreira. Verdade. Já tava fora daqui. Loucura isso daí. Eu vi por alto. Mas foram e a 2 inversão dos números, né, Bruno? Como é que é, Rafa? A inversão dos números, né? Porque 2 rodadas atrás, o Palmeiras tinha 75% mais ou menos, né? Tem uns quebradinhos aí de possibilidade de título e o Flamengo 25%. Passadas 2 rodadas, o Flamengo passa a ter 75% e o Palmeiras passa a ter 25%. Grosso modo, o torcedor não deve se guiar ou direcionar o seu pensamento em cima destas projeções. Elas existem, elas fazem bem ao futebol, elas têm uma relação científica importante, que envolve, inclusive, a cultura do próprio campeonato. Eu acho que isso tem que ser considerado. O campeonato não surgiu no meio do nada. Faz mais de 20 anos que nós temos o brasileiro com pontos corridos. Então, existe um estudo, uma metrificação. Mas o negócio é jogar e ganhar. Porque 2 rodadas mudam tudo, até os números. Não, até no primeiro tempo do jogo Flamengo e Sport... Você via torcedor do Flamengo bravo. Ou o empate, né? No primeiro tempo, ali, quando o Sport estava vencendo ainda a partida, já estava Flamengo mal, não sei quem errou na saída de bola, não é, Jailson? Sim, tava... E claro, o torcedor ele vai agir assim. Ainda mais que era contra o Sport, né? Isso. O Sport já rebaixado, então tu via o Flamengo na luta pelo título, sabendo que, por exemplo, o Palmeiras ia pegar o Santos, né? Então o Flamengo tinha a obrigação de vencer o Sport. De fato, o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim. Eu tava aqui analisando só aquela sequência. Qual? Do pós-Libertadores, é difícil que o Palmeiras perca ponto para Atlético e Ceará. E o Flamengo pode perder ponto para o Mirassol. Também acho. Então, assim, a questão dessas 3 rodadas, óbvio, a gente está falando aqui, né, rodada a rodada, mas, por exemplo, se chegar empatado, tá, num cenário que chega na pontuação igual até a final da Libertadores, né, o pós... fique mais favorável ao Palmeiras do que o Flamengo. Mas se chegar com a mesma pontuação... Sim, se não tiver vantagem, tá? Se for tudo para a última rodada. Se for tudo para a última rodada. O Palmeiras tem vida melhor. O jogo do Flamengo é mais difícil. É mais difícil. E sem dúvida. E o Palmeiras tem a vantagem do critério de desempate, né? Se terminar os 2 com os mesmos pontos, o Palmeiras é o campeão brasileiro. Isso também conta e pode contar numa reta final. Mas é para isso que eu digo que o Palmeiras não pode negociar os jogos contra a Vitória e Fluminense. Se o Palmeiras quiser ser campeão brasileiro mais uma vez, já é o maior vencedor da história do campeonato. Se quiser fazer isso mais uma vez em 25, vai precisar obrigatoriamente 6 pontos. Não adiantam 4, muito menos 3. Esses 2 jogos contra Vitória e Fluminense determinarão se o Palmeiras vai continuar brigando pelo título ou não. E tem uma outra conta que é bem interessante, que é a seguinte, ó. A gente normalmente fazia uma conta aqui que com 74 pontos um time já basicamente confirmava um título brasileiro. Então, você vê, o Flamengo tem 71 pontos. Porque o vice-campeão, até alguns anos atrás, o vice-campeão com a maior pontuação tinha chegado a 72. Então, você pensava assim, com 74 já tem até uma folga. Isso foi assim no Campeonato Brasileiro de 2006 para cá, durante quase 20 anos. 15, 18 anos pelo menos. Mas olha só, então a gente estaria falando que o Flamengo só precisaria de uma vitória em últimos 5 jogos. Então olha como a régua está muito mais alta esse ano. É isso que a gente estava falando desde o início, né? As outras o campeão vai fazer mais de 80 pontos, com certeza. Mais. As outras equipes oscilam. Flamengo e Palmeiras não oscilaram tanto quanto durante o campeonato, né? Obviamente, teve, por exemplo, a derrota recente do Flamengo com Fortaleza e agora o Palmeiras, que acabou perdendo para o Santos, que está disputando na parte de baixo da tabela. Mas a oscilação exatamente, durante o campeonato como um todo, né? O Flamengo e o Palmeiras não.
duas derrotas para Mirassol e Santos, mesmo que na sequência, não é uma oscilação. O Flamengo pode chegar a 86, certo? E o Palmeiras também, não é isso? A matemática, uma hora dessa, aí você me quebra. Né? O Flamengo pode chegar a 86 e o Palmeiras a 83. Nessa conta, né, dos dois deles não irem perdendo ponto, perder, é capaz que o Flamengo seja vice-campeão com 83 pontos. Isso. Olha que loucura. Existe essa possibilidade. Então, talvez nem 80 pontos talvez sejam só...